Olá, sejam todos muito bem-vindos para o quarto episódio da terceira temporada do Airescast, Cara a Cara com a Morte. Nesse episódio nós vamos debater um tema muito interessante, que são as reflexões e percepções sobre as pessoas em final de vida. E para nos ajudar a debater esse tema, nós temos 3 convidados muito especiais. Doutora Mariana Silveira, médica geriatra, doutora Maíla Cosmo, psicóloga hospitalar especialista em cuidados paliativos, com muita atuação nessa área, e João Ricardo Aires da Mota, advogado, sócio do escritório Aires da Mota Advogados, que vai contribuir com a sua experiência para enriquecer esse debate. Então, antes de mais nada, queria agradecer aos nossos patrocinadores, Construtora Solidum e a Clínica Voana, que nos apoiaram nessa empreitada do Airescast nessa temporada. E para começar essa conversa, eu queria começar perguntando para a doutora Maíla Cosmo o que motivou ela a entrar, a atuar nessa área, e quais são os desafios aí maiores que ela encontra nesse ramo de atuação. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema que me é muito caro, um tema sobre o qual eu venho me debruçando, tanto na prática assistencial, eu trabalho em um hospital privado aqui do Rio de Janeiro como psicóloga hospitalar, e também sou pesquisadora. Tenho também um percurso acadêmico onde eu venho pesquisando temas relacionados à gestão do morrer e do luto dentro do hospital, principalmente no contexto da terapia intensiva. Então, olhando um pouco, para minha formação e considerando também o meu percurso, eu acho que essa escolha ela é entrelaçada também pela minha história pessoal, de ter sido também uma criança com uma doença grave, depois acompanhar o meu avô durante o processo de transplante de fígado. E, por fim, quando eu descubro na graduação essa área, e que é a área da psicologia hospitalar, que, em tese, é uma área recente dentro da especialidade, ela foi reconhecida como especialidade pelo Conselho no ano 2000, e na graduação eu simplesmente fiquei apaixonada e entrei de cabeça fazendo estágio e fui me aprimorando, Depois eu fui para São Paulo fazer a minha residência lá no Instituto do Coração e voltei para o Rio e trabalho dentro da área, em hospital, na área da saúde, principalmente acompanhando pacientes aí em fase final de vida desde 2003, E já fazendo um gancho para a sua pergunta relacionada aí aos desafios, eu acho que é descobrir-se doente. Acho que esse é um dos grandes desafios, Reconhecer-se finito, descobrir-se doente, principalmente com uma doença grave, lidar com a morte, lidar com todos os desafios de uma doença grave. Obviamente que o adoecimento ele é atravessado aí por inúmeros fatores, considerando principalmente ali o tipo de doença, as incapacitações, dor, os sintomas. Então, acho que esses são alguns desafios, Lidar essa lida aí com a trajetória, com a doença de uma forma geral, E isso também vai ser atravessado também por outros elementos que a gente vai poder discutir um pouco mais adiante. E no seu caso, doutora Mariana, o que atraiu para trabalhar com geriatria e no cuidado de pacientes terminais? Primeiro, muito obrigada por estar aqui, pelo convite. Obrigada pelo convite do escritório Aires da Mota, na pessoa do João e Breno, que me desafiaram a essa conversa com a Maíla, que tem muita experiência. Eu acho que a minha escolha, na verdade, continuando aí no campo da emoção, que eu acho que é o que a Maíla trouxe um pouco,
Eu venho de uma cidade muito pequena, né? Eu estou em Petrópolis há 20 anos, vim para fazer faculdade. Venho de uma cidade muito pequena, onde, felizmente, as pessoas levam a vida de uma forma leve e muito prática. E a conversa da morte sempre teve entremeada na minha casa. E eu tinha 10 anos quando a minha bisavó morreu e eu estava no leito de morte dela, segurando a mão dela naquele momento. Para minha felicidade, ninguém tirou aquela criança daquele momento. Mas antes disso, eu já tenho lembranças de pensar na morte. E não porque eu tivesse tido experiências, felizmente, na minha família, de muitas perdas. Eu acredito que seja mais por essa facilidade da conversa da morte na minha casa. E eu me lembro de, em alguns momentos, ir para a cama à noite e a morte vir no meu pensamento. E acho que, como tudo, isso é um pouco da minha personalidade, que já se desenhava, assim, como tudo que me intriga ou que de alguma forma me gera algum sentimento aflitivo ou de curiosidade, eu quero ir lá ver. Hoje, pensando um pouco nessa nossa conversa, eu entendi que a própria escolha pela medicina, eu acho que já tinha um pouco desse olhar de vontade de enxergar a morte de perto, assim, o que é isso, né, que a gente fala, a gente tem medo, a gente tem curiosidade, né, às vezes a gente fala, tem um acidente, né, e junta aquele monte de gente, então a morte, o paciente grave, isso gera muitos sentimentos. Então acho que a escolha da medicina por si só teve esse caminho e as minhas especialidades foram só se afunilando nesse contato direto com a morte, assim. Eu primeiro fiz terapia intensiva, então sou intensivista e lido com paciente grave há muitos anos. Aqui, na nossa cidade, num hospital que tem muitos pacientes muito graves, né? O hospital que tem mais pacientes graves e que fatalmente morrem. Depois escolhi a geriatria e, por fim, o cuidado paliativo, que eu queria de antemão dizer que o cuidado paliativo não é necessariamente o cuidado do fim da vida, para que a gente já desconstrua essa questão. O cuidado paliativo é essencialmente o cuidado dos sintomas, dos sofrimentos, mas que acaba lidando com o paciente terminal. Então, acho que, no fundo, eu escolhi isso tudo porque eu queria vê-la de perto, assim, queria entender o que é essa entidade, né, a morte em si. Isso é muito interessante, porque a morte, eu acredito que a morte ela é vista como um tabu, né? Quando você fala que na sua experiência com 10 anos as pessoas, né, sua família te permitiu ficar ao lado da sua avó, eu acho que na maioria dos casos é o contrário, né? As pessoas tirariam a criança, não, ela não pode ter a imagem daquela senhora naquele estado, ela tem que ter aquela memória de quando ela era mais nova, com uma saúde mais, né, pujante. Doutor João Ricardo, na sua experiência assim, de vida, você encara a morte como um tabu? Você vê que as pessoas encaram a morte como um tabu? Primeiramente, Breno, obrigado pelo convite. Quero agradecer também a doutora Maíla, a doutora Mariana, que gentilmente, generosamente vieram fazer parte desse nosso podcast. Eu acho que eu sou um intrujão aqui, né? Porque eu sou advogado e o advogado vê a vida de uma forma um pouco mais pragmática, mas assim, eu sou um lutador da vida, né? E falar da morte, assim, a gente lida, a gente aqui no escritório tem muita atuação com pacientes, né? Com pessoas doentes, principalmente pacientes oncológicos. Nós ajudamos pacientes oncológicos a conseguir os tratamentos e tudo mais. Então a gente luta muito pela vida e a gente meio que deixa a morte de lado. O que eu posso te falar de experiência nessa seara, a doutora Mariana acabou de falar, querida doutora Mariana, falou da experiência dela, e eu posso falar da experiência que eu tive com o meu pai. Meu pai era médico e teve muito doente, teve um câncer assim, muito agressivo. E no final da vida dele, eu acompanhei o morrer dele, né? Porque isso não é uma coisa de um minuto, né? Não sei essas mortes repentinas, mas ele foi morrendo ao longo de um tempo. Ele ficou 7 meses na UTI e eu ia lá todo dia e via, acompanhei a vida indo embora dele.
E num dia eu fui lá no hospital e ele não estava lá na UTI. Eu perguntei onde é que ele está. Ele acabou de participar de uma cirurgia, ele teve que fazer uma cirurgia de emergência, porque o tumor dele estava tão grande que os médicos precisavam fazer uma intervenção de enfiar um tubo por dentro da barriga dele para o alimento chegar no estômago. Então o tubo ele ultrapassava, ele penetrava o tumor para levar o alimento ao estômago. E quando eu vi meu pai naquela situação, quando eu fui nesse lugar, que é meio que um entre o CTI e o quarto, eu não esqueci o nome daquilo. Qual é o nome, doutora? Isso aí. Semi-intensiva? Pode ser. Unidade pós-cirúrgica? Isso é unidade pós-cirúrgica, é isso aí mesmo. E aí eu vi naquela situação, meu pai era um cara forte, sabe? Um cara tinhoso, ele era um touro. E eu vi meu pai ali absolutamente fragilizado. O médico veio falar comigo e para me dizer o que tinha sido feito. E eu perguntei para o médico: doutor, e aí? Vocês fizeram isso? E aí? Ele vai sair dessa bem? Ele vai... Como é que vai ser o depois? Aí ele: não, isso aí é só foi um paliativo para ele permanecer vivo por mais algum tempo. E eu estava conversando com o médico assim um pouco longe. Meu pai levantou a cabeça. Meu pai era médico, ele já sabia o que estava acontecendo com ele. E eu falei para o médico, então chega. Chega. Vocês estão virando esse cara do avesso. Chega. Eu não quero mais que ele seja... que ele passe por isso, por essas experiências. E aí, quando eu voltei para o leito do meu pai me chamou, fez assim, e quando eu cheguei com a cabeça perto dele, ele se despediu de mim. E eu botei a mão na testa dele e falei assim: fica tranquilo que a sua missão foi cumprida com louvor. Dei um beijo nele e naquela noite ele morreu. Caramba. Então essa é a minha experiência. Caramba. Essa é a mais próxima. E eu acho que com o seu relato a gente até parte para um tema interessante desse episódio. Acho que a doutora Maíla poderia contribuir nesse momento, que é a questão emocional. Como é que um ente querido lida emocionalmente quando ele vê uma pessoa, né, familiar ali indo embora? Como é que é essa questão emocional? Como é que é lidar com isso? Bom, acho que a primeira coisa é a gente considerar o vínculo. Quanto mais forte for o vínculo, quanto mais significativo for o vínculo, maior é o sofrimento para aquele familiar, né? Então, esse processo que a gente chama de luto antecipatório da família, que é quando a família, diante da iminência da morte ou da percepção de ameaça da morte, ela começa a se preparar tanto cognitiva quanto emocionalmente para a perda. Então, esse processo ele vai ser vivenciado a partir desse vínculo, da qualidade desse vínculo. Então, quanto mais forte, maior é o sofrimento pela perda. E esse processo ele vai ser também entremeado aí por alguns fatores que são importantes que o profissional de saúde compreenda, né? Que além dessa relação, além desse vínculo, né, se refere também à trajetória desse morrer. Por exemplo, quando o João estava comentando, né, essa história, esse momento com o pai, esse processo de despedir, dessa possibilidade de você estar presente, né? A possibilidade também de você não ver ali o sofrimento de seu ente querido ser prolongado, né? Então, tudo isso também vai impactar
impactar do ponto de vista emocional o familiar ali enlutado. Além disso, também a percepção que esse familiar tem do apoio familiar, questões aí envolvendo religiosidade, espiritualidade, a relação com a equipe de saúde, porque é um momento muito singular. Essa vivência de luto é uma vivência muito singular. Temos aí alguns componentes, né, que são esperados, alguns elementos aí que são esperados, uma reação, por exemplo, de uma tristeza intensa, raiva, por vezes negação, né? Então, esse familiar ele vai vivenciar ali um turbilhão de emoções e sentimentos, né? E tudo isso faz parte desse processo de luto antecipatório, né? Então, nesse momento, é muito importante que ele se sinta apoiado pela equipe, né? Esse apoio ele vai fazer muita diferença no processo de luto subsequente, né? Sem dúvida nenhuma, a comunicação com a família e a percepção desse apoio vão impactar também nesse processo de luto pós-morte. E no seu caso, doutora Mariana? Eu queria pegar um gancho disso, da história, né, que o João conta, e eu estava exatamente pensando no papel fundamental do médico que acompanha esse processo, porque como o João mesmo disse, existem, se a gente puder dicotomizar isso, existem as mortes trágicas, né, de 1 minuto, e existe o processo do morrer, né? Como o João disse, ele acompanhou 7 meses o esvair da vida do pai dele. E isso é mais comum do que a gente imagina. E a gente precisa encontrar o benefício disso também, de vivenciar esse processo. Do meu lado, eu vejo, enquanto ele falava, eu estava pensando exatamente na importância do luto antecipatório, e aí a Maíla traz isso de forma muito coerente, e eu penso o papel fundamental do médico nesse processo. Quando ele conta uma história que ele chegou, não viu o pai e foi proposto, essa decisão certamente não foi construída de um dia para o outro. Por acaso eu conhecia essa história, a gente já tinha conversado sobre ela, e ele me disse que todos os dias da internação de 7 meses do pai dele, ele esteve lá, naquela UTI. Então, será que, e aí eu faço um julgamento ruim, mas para dizer que isso é muito comum, e eu posso trazer para a minha prática, para o nosso dia a dia, será que esse processo todo foi construído com clareza? Será que alguém não tinha dificuldade em parar, explicar, em propor? Será que esse caminho, e aí eu falo sobre uma diferença importante, não é o médico, a gente costuma dizer isso mesmo, não é o médico garçom, não é o médico que fala, você quer ou não que o seu pai coloque um tubo na barriga? Porque essa decisão é técnica. É a gente construir um caminho com essa família que está lá todos os dias do que é dignidade no fim da vida. Faz sentido para o pai dele viver mais dias com um tubo lá no estômago se ele não tiver expectativa de sair da UTI? Alguém fez essa pergunta? Alguém teve clareza? E aí eu queria contar uma história breve, porque eu acho que no fim das contas as histórias é que enriquecem a nossa conversa, né? Há um tempo eu trabalho na UTI, como disse, é uma UTI geral, e eu chego no plantão, e como as pessoas sabem que a gente acaba escolhendo esse tipo, ou as histórias nos escolhem, me disseram, Mariana, tem uma paciente para você no leito 1. E naquele dia eu estava correndo, e eu falei, poxa, hoje eu não vou conseguir dar atenção devida para essa conversa, outro dia eu falo. Mas passando pelo corredor, a irmã da paciente que estava na porta do quarto, me passou, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. A minha irmã tem câncer há muito tempo e ela não quer morrer aqui. Mas a gente não está conseguindo conversar com o médico sobre isso. Você conhece algum médico fora da UTI para me indicar, porque ela não quer morrer no hospital? Eu falei, eu. E aí, nesse momento que a gente estava na porta, eu escuto a paciente chamando lá de dentro, ei, a maior interessada desse assunto sou eu, porque vocês não vêm conversar aqui dentro? E quando eu entrei, a primeira coisa que ela me disse foi, você consegue escutar quando eu disser a palavra câncer? Eu falei, não entendi. Ela falou, não, porque todas as vezes que eu estou tentando falar sobre isso aqui, eu estou há 5 dias nessa UTI, quando eu falo a palavra câncer, o médico fala, vai ficar tudo bem, e dá as costas e vai embora.
Então, eu faço muito essa reflexão e tento dizer isso muito, porque às vezes, e é importantíssimo quando a Maíla fala da família confiar na equipe de saúde que está cuidando, mas é importantíssimo que a equipe de saúde consiga dizer o tempo todo as palavras corretas, sem eufemismo. A morte é real, né? E a morte diante de uma doença grave, as probabilidades da morte diante de uma doença grave é real. E muitas vezes a gente se esconde, achando 2 erros principais. Achando que aquela família ou não está entendendo o que está acontecendo, ou que o paciente não sabe que ele está morrendo, ou que ele ainda não se deu conta. E escondido atrás dessa cortina, às vezes a gente deixa de fazer pactos muito importantes com as famílias e com os próprios pacientes. Assim. Esse tema é muito interessante. Eu queria chamar a doutora Maíla com relação à seguinte questão. Doutora Maíla, você acha que a forma como nós encaramos como sociedade a morte, que é meio que como um tabu, né? É isso que você falou, a pessoa vai, quando eu falo câncer, eles não me ouvem, não têm essa sensibilidade de parar, de ouvir a pessoa, eles simplesmente falam que vai ficar tudo bem e dão as costas. Então, a forma como nós encaramos a morte, nós não queremos falar sobre ela, isso dificulta esse processo de despedida e também o processo de luto? Sim, sem dúvida. Esse tabu ainda, né, está muito presente, apesar, né, por um lado, existe esse tabu, por outro lado, nós nunca vivemos assim em um tempo onde a morte também esteve tão escancarada, né? E isso também traz uma certa banalização. Esse conceito, inclusive, de morte escancarada, ele foi cunhado por uma psicóloga, a Maria Júlia Kovacs, que é essa morte que nos invade, né? Que nos assombra. Essas mortes midiáticas que são apresentadas, né, para nós constantemente. Então, por um lado temos esse tabu, por outro lado temos esse escancaramento, né? Mas o que a gente observa ali na nossa prática, sim, é uma dificuldade em falar sobre esse tema. Eu venho defendendo muito a educação para a morte, que né, digamos assim, é uma filosofia aí que preconiza conversa sobre a morte em todos os setores da sociedade, né? Começando na família, na escola, na educação infantil, nos hospitais, né? Por meio de rodas de conversa. Então, em todos os setores, nós precisamos conversar abertamente, porque quando a gente se depara com um paciente, como a Mariana falou, né? Os pacientes percebem a dificuldade da equipe. Ao falar, né, por exemplo, para uma paciente jovem com câncer metastático, né, que a morte, né, está próxima, né, que a doença está avançada, é muito difícil. Né? E por vezes o que acontece no cenário ali? A conspiração do silêncio. Então, em muitas situações, né, existe esse silêncio, né, esse silenciamento do doente, muitas vezes por meio de um pacto ali entre a família e a equipe médica. E eu achei esse exemplo que a Mariana trouxe excelente, porque a gente precisa lembrar nada sobre o paciente sem o paciente, né? É aquela máxima, né? Nada sobre mim sem mim, né? Então, quem interessa essa conversa, interessa ao paciente. É a ele que a gente precisa endereçar. O que ele quer saber, o quanto ele quer saber, quais são os impactos do tratamento, quais são as possibilidades, né? Então, essa conversa, ela precisa acontecer, né? Então, então acho que é isso, né? Esse tabu, ele leva para esse silenciamento, né? Que, por sua vez, confisca ali a autonomia do doente, que é um princípio fundamental da bioética, né? Um princípio fundamental da prática médica, que é o respeito ali à autonomia desse doente, né? Então, acho que precisamos sim falar e discutir mais esses assuntos. Eu acho que a gente
complementando brevemente, a gente aprendeu isso em tempo muito curto com a pandemia. O Covid trouxe isso de forma muito escancarada, as escolhas rápidas e longe das famílias. A gente viveu isso de forma muito intensa. Eu, como sou intensivista e muito felizmente tinha uma grande amiga psicóloga nesse ajuste, eu brincava com ela o seguinte, que eu faço a parte mais fácil, né? A gente decidia enquanto equipe médica que ele precisava ser entubado e colocado em ventilação mecânica, né? E isso ficou um pouco, inclusive, mais comum, né, ao leigo, essa fala, porque o tubo foi entubado no Covid, né? Então, as pessoas chegavam com esse medo. Então, às vezes, infelizmente, muitas vezes, mas quando eu ia dizer para um paciente que ele precisaria ser entubado, era uma sentença de morte para ele. Então, a gente precisava, em, às vezes, 5 minutos, construir um plano de cuidado e de dignidade com aquela pessoa para dizer, e se você morrer de fato? O que a gente faz? E a família não estava presente, a família estava completamente excluída desse convívio. E aí a gente foi traçando ao longo do tempo da pandemia estratégias, e a gente fez muito trabalho bastante bem feito e bonito diante de tudo que a gente tinha para fazer, e aí eu tinha a alegria de ter a psicologia, uma grande psicóloga hospitalar, a Letícia, que trabalhou comigo na pandemia, que a gente criou um baile, e aí eu falava, Dona Maria precisa ser entubada. Então eu vou entrar, eu vou dizer a ela que ela precisa ser entubada, eu vou cuidar que a equipe não fique ali no... Eu posso entrar, para que a Dona Maria não entenda isso antes da hora. E eu vou sair para me paramentar e você vai entrar. E você vai entrar para tentar entender naqueles minutos da Dona Maria com falta de ar o que é importante para ela. E aí a gente fazia uma chamada de vídeo com a família da Dona Maria para dizer que a Dona Maria precisava dizer coisas importantes, porque podia ser que ela não voltasse daquele momento. E a maioria, muito infelizmente, não voltou daquele momento. Então, era coisas, eu dizia para ela, Letícia, você fica com a pior parte do cuidado, desse cuidado, porque ela escutava e escutou muitas, como eu tenho certeza absoluta que a Maíla escutou também, que é, eu quero que a Juliana fique com o meu cachorro, embaixo do meu travesseiro é que tem a senha do não sei o quê. Então, a gente cuidou da morte de forma intensa e muito dolorida, de uma forma que a gente nunca imaginou viver. A gente aprendeu a trocar a roda com o carro andando de fato, mas a gente fez um cuidado paliativo muito bonito em uma doença extremamente aguda. E a gente cuidou para que depois a gente cuidasse da família, sem muito tempo. Então, a gente aprendeu a conversar e eu escutei. E aí eu tenho inúmeras frases. Eu me lembro de um piloto de avião que ele falou para mim assim, eu nunca senti, quando um passageiro entra no meu avião, eu tenho certeza que ele entrega a vida dele para mim. E eu nunca me senti tanto no lugar dele quanto eu estou me sentindo agora. Eu não tenho outra opção a não ser entregar minha vida a você. E eu falei, eu lhe prometo fazer o máximo, que é também a única coisa que eu posso fazer. E aí, quando ele me perguntou, eu vou morrer? Eu falei para ele, a única coisa que eu posso te dizer é que eu prometo fazer o máximo. E eu não posso dizer para ele que eu acho que ele vai viver. Não é justo. Eu não posso tirar a esperança dele dizendo que a maior parte das pessoas morreu. Mas eu posso dizer a ele que eu vou dar o meu máximo. É só essa verdade. Então, dizer a verdade com clareza é digno também. É mais digno do que se eu disser, não, você vai viver. Ou então, em outros tantos casos que a gente ouviu, que o médico, o profissional de saúde não se comprometeu. Primeiro entra a enfermagem, faz o sedativo, porque aí a gente não conversa sobre isso. Então, quando eu entrar, ele já está sedado, eu faço o meu papel, mas não converso com você sobre o morrer. A gente não faz uns pactos importantes desse momento. Então, a pandemia foi muito dura, mas, por outro lado, nos ensinou muita coisa. Doutor João, no seu caso, do seu relato pessoal, como é que foi para você lidar com essa sensação, com essa noção da finitude da vida do seu pai, como a doutora Mariana relatou agora? Teve essa sensibilidade da equipe médica? Você notou isso? Quando você falou, por exemplo, na questão do tubo, né, que ele teve que colocar, a equipe médica recepcionou bem aquilo que você falou sobre não? Eu acho que esse movimento já não acho legal, acho que não é bem-vindo. Como é que foi essa situação? Eu vou te falar que eu tenho mas são as filosofias pessoais, né? Eu acho que o Ocidente não é muito preparado para a morte. Acho que o Ocidente
em certa medida, essa questão do construtivismo que eu acho que está acabando com o Ocidente, porque as pessoas dizem, alguns dizem que você pode tudo. Só que a gente não pode nada. Essa é a verdade. Então, na minha cabeça, de repente, para os médicos eu fui um cara hiperinsensível. Talvez eles quiseram ver em mim uma fragilidade que eu não demonstrei naquele momento. Eu fui extremamente pragmático em prol daquele cara que estava morrendo, que eu tanto queria bem, que era meu pai. Então, e quando um cara chega e fala assim, chega, não quero mais, acabou. Eles mesmos se assustaram, porque eu acho que grande parte das pessoas tenta tudo. Só que isso é um egoísmo de quem está fora daquela situação. Não poderia ver meu pai ser uma cobaia, desculpe a médica presente, mas eu não poderia ver meu pai ser uma cobaia de um monte de experimento que estavam revirando o cara do avesso. Eu queria te interromper um minuto para dizer que eu acho que o erro está na comunicação, não é exatamente, né, no fato. Volto a dizer que eu, quando escuto isso de uma família, e às vezes ouço, eu tenho vergonha, porque eu vejo o quanto a gente falhou em conversar antes daquele momento. Então, enquanto equipe, eu acho que falta comunicação, falta a gente conhecer você que estava lá 7 meses, e a gente já devia saber isso antes disso, que chegaria um limite, que teria um limite que deveria ter sido traçado antes. Falta conversa. Então, mas eu não tô marretando os médicos, não, mas... Nem eu defendendo. Mas isso advogado e médico tem isso, é igual gato e rato. A questão é que eu acho que a gente tem que ser... Eu sou um cara das ciências humanas, eu sou advogado. Então, eu prezo muito pela humanidade. E a linha da vida é essa. A gente tem que estar ciente disso. Né? A gente nasce, a gente cresce, a gente procria e a gente morre. A morte é tão natural quanto a vida. Cada dia que a gente está aqui é menos um dia. Né? É um dia de vida para mais um dia que você está um caminhar para a morte. E a gente é ciente disso. A gente tem que ser ciente disso. Então, acho que essa questão... Eu vou até me penitenciar aqui diante da doutora Mariana, que assim, o médico não precisava me preparar para nada, porque eu já sabia qual era a situação dele, eu já sabia que a doença dele era gravíssima, eu já sabia que aquilo ia acontecer. Talvez, eu vou puxar um pouco a sardinha para o seu lado, essa questão podia ser um pouco abreviada, né? Essa dor, esse sofrimento que eu vi meu pai passar, ele poderia ser um pouco abreviado. Se de repente alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, cara, tudo que a gente fizer, porque foi a pergunta que eu fiz para ele, para o médico. Eu falei, mas vem cá, beleza, você fez isso aí tudo, mas e agora? Mas ele vai viver? Ele vai sair daqui? Eu não tenho como te garantir. Não, a situação dele é gravíssima. Então para, pô. O que adianta? Né? Então, o meu pai cumpriu a função dele com galhardia. Criou os seus filhos, conheceu os netos, era um exemplo de profissional, um cara respeitadíssimo na sua comunidade. Foi, para mim, um exemplo de dignidade, de caráter, de honradez. Então, e eu passo isso para os meus filhos, sabe? Esse legado, né? Porque o legado não é o que você deixa de bens materiais. Né? O legado é essa lembrança, isso é o mais rico. Né? A vida é muito mais do que um relógio, do que uma caneta, do que um carro. A vida é mágica por outros fatores. E essa magia ele passou para mim. Então, quando eu olhei para ele e ele me chamou, realmente foi uma cena muito emocionante. Eu saí de lá chorando horrores, não sabe? Eu fiquei na dúvida se eu tinha feito a melhor opção. E hoje, 6 anos passados, eu vejo que eu fiz a melhor opção. Porque eu levei a ele
a dignidade. Ele morreu com dignidade, sabe? E o filho estava ali para zelar por ele. E eu acho que, desculpa, é só para... Porque meu filho acabou de fazer um episódio aqui e eu falei exatamente isso pro meu filho hoje. Meu filho, eu quero que você saiba o seguinte, que enquanto força tiver, ninguém vai te atacar. E o meu pai viu ali que o filho dele, que naquele momento tinha a força que ele não tinha, estava ali para defendê-lo. E isso, para mim, vale qualquer coisa. Eu acho que o X da questão aqui é que nem todos são tão fortes ou têm essa consciência da morte como algo natural. Mas eu acho que a educação, e eu acho que isso aqui é um vetor de educação, a educação ela é muito importante, as pessoas não sabem. Não sabem. Esse é o negócio. Então, a partir do momento que você conta uma história e você passa uma experiência, você leva ao conhecimento das pessoas algo, né? E talvez por conta desse mundo tão materialista, que tudo é o dinheiro, que tudo é o poder, que tudo é o sucesso, cara, ao fim e ao cabo, o destino de todos, o rico, o bilionário e o pobre, o destino de todos é o mesmo. E eu acho que é isso que tá se perdendo um pouco, né? É esse construtivismo de que você pode tudo. Você não pode. E só fazer um último, também não quero ficar me estendendo muito, porque se der mole eu vou ficar aqui falando o dia inteiro, mas é só porque eu falei isso hoje aqui para um cliente, né? Fazendo um paralelo com a religiosidade, não sou um cara religioso, mas eu sou um cara que eu acredito muito numa entidade, num ser superior, e eu acredito muito nessa energia. Mas trazendo um pouco para a religiosidade, todas as vezes que o homem quis desafiar a Deus, ele se deu mal. O Adão comeu fruto da árvore proibida, foi expulso do paraíso. O cara construiu a Torre de Babel, caiu tudo e todo mundo passou a falar outras línguas. Sodoma e Gomorra, o dilúvio. Então, a gente não tem como desafiar algo que é muito mais forte do que a gente. A gente se dá conta da nossa pequenez diante do eterno. Acho que isso é que é o fundamental. Então, é isso. Eu acho que essa consciência nos permite viver a vida de forma muito mais consciente, muito mais rica, né? Isso não é força. É você se entregar. É você se entregar às mãos daquele que sabe tudo, daquele que sabe o que você não sabe. Isso não quer dizer que você tem que ser religioso, que você tem que ajoelhar no milho, não é isso. Mas a gente ter essa consciência que isso tudo é uma preparação para a vida eterna. Eu acredito muito nisso. Isso é uma preparação. Então, a gente tem que ser educado, que isso está na linha da vida. Na linha da vida está a morte. É isso, é o que é. E falando no nosso papel de educar ou de falar sobre as coisas, assim, quando o João falou sobre, isso às vezes esse sofrimento poderia ter sido abreviado, assim, eu chamo muita atenção, sempre que eu converso sobre isso com os meus pacientes, que a gente é muito corriqueiro a gente ouvir falar sobre eutanásia, né? Vocês vão ter um episódio sobre, tenho certeza que sobre a parte jurídica dessas coisas, tema muito polêmico, mas né? É um tema muito polêmico, mas é muito corriqueiro. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, você sabe o que é eutanásia? Alguém vai ter alguma coisa para dizer. As pessoas terão alguma coisa para dizer. Mas você sabe o que é distanásia? As pessoas nunca ouviram falar sobre isso. E é exatamente o outro oposto. A gente fala muito sobre abreviar a vida ou sobre a gente causar a morte, mas ninguém fala sobre a gente causar a vida a qualquer custo. Sobre manter a pessoa viva a qualquer custo. E isso é igualmente ilegal, isso é igualmente antiético. Então a gente busca, e o cuidado paliativo traz muito essa luz, busca a ortotanásia, que a gente está mais próximo possível no momento da evolução natural de cada um, da doença ou da vida de cada um. No meu caso, às vezes eu tenho pacientes que morrem aos 102 anos e não tem doença, é a evolução natural da própria vida daquela pessoa. E outros que, muito infelizmente, morrem aos 29 em decorrência de um câncer agressivo que levou em 9 meses. Então, é a gente procurar o mais próximo do momento. Então, ninguém sabe o que é distanásia. E, às vezes, quando eu converso sobre isso com uma família,
E eu falo, é possível, olha só, a gente vai construir esse cenário. Se fosse possível, sem dor e sofrimento, você gostaria de morrer na sua casa? Ela, mas é possível? Pode? Então as pessoas não sabem. Isso que realmente vocês estão fazendo, e é um serviço importantíssimo, a comunidade leiga mais do que a gente, que está habituada a viver isso no nosso dia a dia, é para que a gente saiba que quase tudo pode quando se refere ao que você pensa de você mesmo, da dignidade para a vida e para o processo de morrer. Eu queria trazer a doutora Maíla para a conversa agora de novo, para falar um pouco sobre experiências profissionais, né? Para ela relatar para a gente algum caso específico que ela viveu, que ela possa exemplificar como é que os cuidados psicológicos ajudaram aquele paciente naquele momento ali, próximo do fim da vida. E eu queria também, eu vou falar do caso e também aproveitando aí esse gancho, né, como professora, aqui a gente eu sempre tenho esse hábito assim, né, também de fazer essa articulação, né, entre a prática e a teoria. Então, acho que essa educação também, né, eu falei da educação para a morte, mas a gente poder falar também sobre as diretivas antecipadas de vontade, né? Que é exatamente isso o que a Mariana falou. O que esse paciente quer? O que ele gostaria para a sua vida, caso ele se encontre em uma situação onde, né, de irreversibilidade ali do quadro clínico, né? E não tem ali condições de tomar decisões por ele. Então, as diretivas são um dispositivo fundamental, né? E que a gente precisa também difundir, tá? Mas, assim, falando sobre um caso, acho que tem, assim, eu tenho muitos relatos, né? Eu sempre aprendo muito com aqueles casos também que entre aspas, né, que não deram certo, digamos assim, onde houve muitas falhas ali no processo, porque eu acho que a gente precisa também entender, né, o que aconteceu. Mas, lembrando aqui de uma situação até recente, de uma paciente jovem que eu acompanhei, que teve várias internações e reinternações, e ela tinha um câncer, que era um câncer metastático, ela tinha por volta de 40 anos, e desde o primeiro diagnóstico, que foi o diagnóstico de câncer de mama, isso tinha sido 5 anos antes, né? Então, ela resolveu ali protagonizar ali o cuidado dela. Então, ela ia atrás de informações, ela discutia com a família, ela discutia com a equipe médica, com a equipe de saúde, mas já no final da vida, ela começou a ficar muito debilitada, e esse processo ele foi muito bonito, muito sofrido, né, para todos da equipe. Nós da equipe também ficamos enlutados quando perdemos os pacientes, ficamos muito mobilizados. Me lembro que foi uma semana muito difícil para todos ali daquele setor. E ela ali tinha muito clara ali as diretrizes, as diretivas antecipadas de vontade. Então, ela teve ali a sedação paliativa, nesse momento que ela começou a ter mais dispneia, falta de ar, muita dor. E ela pediu, né? Ela convocou ali as pessoas, a família, ela pôde se despedir de todas as pessoas. A família também, a gente pôde acompanhar muito de perto esse processo, né? E a família entendendo também, apesar de toda a dor, que ela estava vivendo de uma forma digna aqueles últimos momentos, né? Então, foi muito difícil acompanhar o sofrimento da mãe, o sofrimento do irmão, o sofrimento do pai, mas foi muito bonito, né? Se é que a gente pode dizer, sem querer romantizar, né? Porque morrer não é bonito, né? Mas
um processo de completude, eu diria, onde houve ali uma integração, houve muito sofrimento, mas houve ali muita integração, né? E eu acho que alguns aspectos facilitaram, além dessa autonomia e desse protagonismo dela, o respeito da família por esse momento e a possibilidade da realização de rituais de despedida, né? Que eu acho também que nesse contexto de finitude eles têm um sentido muito importante para o processo do luto, né? Então, seja por meio de despedidas, como o João teve ali em algum momento com o seu pai, né? Com a realização de algum rito, né, ritual religioso, né? Então foram alguns aspectos ali que favoreceram também essa morte, né, ao jeito da paciente, né? Existe também uma discussão sobre esse conceito que era muito associado ao morrer dentro do cenário de cuidados paliativos, que era morrer bem, né? E o que se discute hoje é morrer de uma forma ao próprio jeito, né? Ao jeito do paciente, que o paciente possa se apropriar daquele momento. Então, isso é morrer bem, é quando o paciente ele é o protagonista também dessa cena final, né? E você, doutora Mariana, tem algum caso específico que você lembra que o cuidado paliativo, o cuidado médico, ele auxiliou nesse processo? Vou contar 2 desfechos ou casos breves, assim. Um deles é dessa paciente que eu contei que nosso primeiro contato foi esse, né? Vem aqui dentro do quarto conversar comigo. Ela protagonizou absolutamente todo o processo, né? O que a gente chama de plano de cuidado, tudo que ela queria, e a gente vai traçando. E, de fato, o desejo dela era morrer na casa dela. E ao longo dessas 3 ou 4 semanas de hospital, enquanto a gente foi alinhando todo o plano e o que fazia sentido para ela e o que era possível também, né, que também é bem importante, a gente também não pode simplesmente dizer eu vou te levar para casa e se você tiver falta de ar eu não tenho armas para controlar e você... Então tudo que a gente foi construindo com segurança, ela foi me dizendo detalhes da casa dela. E ela me dizia que ela contou a história dela e que ela optou por vir morar em Petrópolis em algum momento da vida e ela construiu a própria casa e ela quis do jeito que ela queria, que não fazia sentido para ela morrer sem ter ido pela última vez à casa dela. Mas a casa dela era num lugar distante, difícil de acesso, mas a gente foi entendendo e, por fim, eu entendi que dava para levá-la para casa. Então, a gente estruturou um serviço de home care, uma ambulância e levamos para a casa dela. E ela chegou à noite, na primeira hora da manhã do dia seguinte eu estava lá e ela estava completamente desorientada e confusa, em delírio a gente chama, porque doença avançada, com dor e a gente manejando os sintomas, mas saiu do hospital e não reconhecia a casa dela. A casa que ela quis tanto. Quando eu cheguei lá, eu imaginei uma cena que era ela me apresentando a casa dela, ela não se reconhecia em casa. Ela estava sentada, recostada numa poltrona, e eu pedi para que a família me ajudasse, e a enfermagem que estava lá, colocá-la na cama, porque eu me lembrei de uma conversa da gente no hospital, e quando ela deitou, eu falei para ela, olha para cima. Você lembra quando você me disse que faria sentido estar na sua casa para ver o seu telhado pela última vez? Porque ela me contou que ela não quis colocar laje, porque ela gostava de deitar na cama dela e ver as telhas. Então, que aquilo era acolhedor para ela. E que estar na casa dela significava ver o telhado dela pela última vez. E quando ela viu, fez todo sentido e ela começou a voltar e ela falou para mim assim, tive uma bad trip. E se reconectou imediatamente. E fez sentido. E 3 dias depois, ela faleceu na cama dela, com a família dela, por perto. E naquele momento, não é nada médico, não está escrito no livro a dose da morfina, dizendo de um remédio, ou de qualquer outro remédio que eu possa ter aprendido nos cuidados paliativos. Naquele momento, fez todo sentido para mim a batalha do mês inteiro de levar para casa. Dela ter podido olhar o telhado dela pela última vez, assim.
Então, acho que essa história é bem emblemática para mim. E a segunda é que eu falei sobre o Covid, o quanto isso a gente aprendeu, e falei da Letícia, né, uma grande amiga, psicóloga hospitalar, e que trabalhou comigo muito de perto. Depois do Covid, a Letícia, inclusive, estava comigo nessa fim de vida dessa paciente lá do telhado. A gente fez muitos fins de vida bonitos juntas. Como diz a própria Maíla, a morte não é bonita, mas fazê-la com dignidade é bonito pra gente. E mal sabíamos nós duas que o ano passado eu ia cuidar do fim da vida dela. Ela teve um câncer grave aos 29 anos, aos 28, e falece aos 29, depois de 9 meses de muita luta. E a gente construiu, e eu aprendi do lado de cá, duras penas, o que é conversar com alguém que tinha absoluta certeza do que estava acontecendo. E de construirmos juntas, com muita dor, um plano de cuidado que fizesse sentido, porque eu sabia absolutamente tudo o que ela pensava em termos de morrer, não da morte dela, e ela sabia absolutamente tudo o que eu pensava em termos de como cuidar do fim da vida de alguém. E eu queria fechar essa história com a frase que eu escutei dela menos de um mês antes dela morrer, quando nós decidimos ir sair do hospital para que ela morresse em casa. Ela queria construir a diretiva, terminar as diretivas antecipadas de vontade dela, que a gente veio construindo ao longo do tempo, e queria usar um aplicativo que a gente usou muitas vezes para os nossos próprios pacientes, que era um aplicativo da Sociedade Brasileira de Geriatria, que agora está até fora do ar, mas vai voltar, que se chama Minhas Vontades. E o aplicativo faz perguntas objetivas, você responde e depois ele te dá o documento pronto. Uma das perguntas era assim: como você gostaria de ter sido tratado pelo seu médico ao longo da sua doença? E aí, quando eu a fiz, né, para ela falou para mim assim: exatamente como eu fui tratada. Porque você me disse absolutamente tudo o que você sabia, mas não caiu na euforia de me contar nada antes da hora. Então, isso para mim foi a frase mais bonita que eu já ouvi na vida. E acho que vai me nortear para todos os outros fins de vida que eu fizer dali para frente, porque a gente sabe, às vezes, antes da hora de dizer, mas a gente precisa dizer. Vai chegar a hora de dizer cada uma das coisas. Caminhando agora para o fim desse episódio, um episódio muito rico de informações e muito importante também, né? Afinal de contas, estamos falando sobre um tema que pouco se fala. Eu queria pedir para os nossos convidados, começar pela doutora Maíla, saber se ela tem alguma mensagem final para passar para os nossos ouvintes sobre os cuidados paliativos. Deixa eu pensar aqui, né? Porque são tantas coisas assim que são importantes, mas eu acho que é importante, assim, acho que se eu pudesse assim registrar, né, alguma mensagem, né, para a equipe de saúde, para o profissional de saúde, é falar sobre a importância do autocuidado e desse preparo que a gente precisa ter para estar neste lugar, que é um lugar de sofrimento, é um lugar de muita dor, né? Então, o preparo técnico, o preparo emocional também, para que a gente possa ir desenvolvendo as nossas competências e habilidades, né, para garantir segurança, conforto, né? Eu achei linda, assim, esse último relato, né, da Mariana, né? Que eu acho que tem a ver, assim, é algo tão precioso que vai sendo construído ali numa relação, né? E que muitas vezes se perde por conta de tantas coisas que parecem que são mais importantes, né? Conhecer a dose disso, conhecer o melhor medicamento, né? Mas, às vezes, o que precisa, em muitos momentos, né? O que é necessário é uma escuta, né? É uma escuta, é a comunicação empática, a comunicação assertiva, né? Então, que a gente possa aprender a ouvir, né? Eu só quero, assim, finalizar. Hoje eu recebi, por acaso, né, em um grupo de cuidados paliativos lá do hospital, um recorte de uma fala da Preta Gil. Não sei se vocês viram, né? A Preta Gil teve ali uma recidiva ali do câncer.
E num programa Conversa com Bial, ela disse algo que o pai falou para ela e que fez muito sentido, né? E ali um pedaço ali do que eu recebi. Ele falou, o pai dela: se tiver muito pesado para você, vai, se deixa ir, porque é muito ruim viver esse incômodo e lutando dessa forma que você está lutando. E aí ela diz: virou uma chave na minha cabeça, porque em nenhum momento alguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ali. As pessoas, os médicos, os acompanhantes vão meio que passando um pano, disse. Então, acho que é exatamente isso, a gente poder dizer o que a gente precisa dizer no momento certo, né? E isso a gente só aprende fazendo, só aprende, né, sendo ali muito respeitoso com o doente e escutando, né? Então, acho que de forma resumida, né, que a gente possa aprender a escutar os nossos doentes e as suas histórias. Eu queria dizer para a gente, com todo o esforço e cada um à sua maneira, falar sobre isso em casa. Eu tenho 3 filhos, 6, 9 e 10 anos. E é claro que nós, na minha casa, somos absolutamente enviesados, né? Assim, eles escutam sobre a morte fatalmente, eles vivenciaram, além disso, a morte da própria Letícia, né? Que estava muito na minha casa, mas os meus pacientes morrem e a gente fala sobre isso. E recentemente a gente vinha caminhando pela rua, vindo da farmácia, meu filho mais velho falou para mim assim: mamãe, vou te fazer uma pergunta que pode parecer muito estranha, mas quando você morrer, você quer ser cremada ou enterrada? E aí, eu no outro dia contando essa história no hospital, eu falei, para uma mãe normal, talvez parecesse estranha. Para uma mãe paliativista, é motivo de muito orgulho essa conversa com crianças tão pequenas. Então, muito provavelmente porque a gente abriu essa porta para que a gente conversasse sobre isso. E muitas vezes, de um lado extremo, lá na UTI, eu conheço as pessoas morrendo no mesmo dia. Eu conheço os filhos, a família, naquele dia. E quando eu pergunto, você tem ideia do que ele gostaria, do que ele entende como dignidade? Ele fala, nunca me falou sobre isso. Então, se a gente puder, que a gente converse nas nossas casas sobre tenha essa conversa difícil, mas que é necessária e que muitas vezes ajuda a gente a ter dignidade no fim da vida. Doutor João? Primeiro eu vou de novo agradecer aqui a doutora Maíla, a doutora Mariana e a você, Breno, porque realmente foi um episódio bonito demais, né? E seria ótimo que todo mundo pudesse escutar isso, que pudesse ter contato com isso. E eu tava pensando aqui, né? Como é que um advogado, né? Vai falar sobre o quê? Uma mensagem final. E aí eu lembrei de uma história que meu pai me contou de um médico que era muito amigo dele, que morreu cedo. E esse cara estava em casa, ligou para o meu pai e falou assim: Ricardo, eu vou morrer agora. Eu senti que estourou um aneurisma. Eu tive um aneurisma cerebral e ele estourou agora, meu aneurisma. E eu vou morrer agora. E meu pai chegou para ele e falou assim: pô, cara, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Ele falou: nada, eu já falei aqui em casa, eu vou botar o Requiem de Brahms para tocar, porque eu adoro Brahms, e eu vou deitar. E eu quero morrer escutando o Requiem de Brahms. E meu pai contou essa história para mim quando eu era garoto. Mas isso ficou tão marcado na minha vida, esse relato, e eu já falei para os meus filhos. Você falou que a gente tem que treinar em casa. Eu já falei para os meus filhos. A única coisa que eu não gostaria de escutar dos meus filhos quando eu estivesse morrendo foi que eu fiz um trabalho inacabado. Então, eu tento acabar o meu trabalho. E que a gente lute para isso.
É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Airescast. Quero agradecer imensamente a doutora Maíla, a doutora Mariana, doutor João, pela contribuição, pelas informações muito relevantes. E aos nossos ouvintes, que fiquem ligados. Rapidinho, antes de você acabar, eu queria que você me dissesse qual foi a sua impressão aqui desse episódio. Você quer me botar no... Você quer me botar na... Não, porque na eu acho que berlinda? também vale a pena você, porque isso aqui foi um episódio extremamente... Foi pesado, e eu queria saber o que você achou disso. Vou inverter os papéis aqui. Eu achei muito interessante. Eu pensei muito sobre uma experiência que eu tive. O meu primeiro contato com alguém próximo que morreu. Foi a mãe de um amigo meu, que morreu de câncer. Eu estava no ensino fundamental, devia estar na 7ª série. E eu me lembro do dia que era um dos meus melhores amigos no colégio. Ele falou, olha, era uma época que as pessoas... O câncer não era como ele é hoje. Era mais difícil as pessoas, né, desenvolverem câncer, terem câncer. Ele falou, olha, minha mãe está com câncer e ela foi diagnosticada agora e parece que já é muito sério. O médico falou que ela tem 1 mês de vida. E aí né, pré-adolescente, eu ouvi aquilo e eu fiquei muito... Falei, caramba, a mãe dele vai morrer? Eu não conseguia conceber aquilo. Para mim, como naquela idade, assim, para mim aquilo era uma mensagem muito nova. E aí eu lembro de todo o processo, da gente acompanhando a mãe dele, de eu ir na casa dele, a mãe dele careca, e aquilo tudo mexendo comigo. Eu lembro muito bem da última conversa que eu tive com ela. Então, todo esse processo, até o dia que nós fomos ao cemitério e tal, foi tudo muito marcante para mim. E é isso, na minha casa, diferente do que ocorre na sua casa, doutora Mariana, a gente não fala sobre a morte, né? E eu acho que é assim na maioria das casas, né? Então, para mim, eu acho que esse episódio que sirva para essas pessoas como eu, que na minha casa não tive essa instrução e essa familiaridade com esse assunto, que elas possam perceber que, olha, a morte, ela tá aí. Um dia ela vai bater na porta, mas que a gente tenha essa consciência para que quando ela chegue, a gente possa receber ela bem, né? No final de contas é isso, e com dignidade, né? Como vocês muito bem pontuaram. Obrigado. Obrigado, Breno. Obrigado aos nossos ouvintes e até a próxima.